Olá, boa noite, pessoal. Aqui é Clícia Gouveia, criadora da Roda de Saberes com 2 S's, e hoje a gente vai ter aqui conosco uma pessoa que vai construir uns ensinamentos sobre financiamento, sobre a transformação financeira. A gente vai conversar hoje com Adélia Glicério, que é advogada, auditora fiscal do trabalho, mentora financeira, escritora e do Instituto, possui ainda o Instituto Adélia Glicério. A Adélia vai estar aqui conosco, conversando com a gente e falando sobre um tema que é a importância de ter independência financeira. Eu vou colocar aqui nos nossos stories para a gente poder, no nosso texto aqui, para que todos vocês possam compartilhar esse tema com todos os colegas. Vamos lá. Eu tenho sempre uma pequena dificuldade para colocar esse texto aqui. A importância de ter independência financeira. Foi. Vamos esperar a Adélia entrar aqui para que nós possamos chamá-la para nossa live. Vamos aguardar. Hoje a nossa roda ela tá diferenciada porque a gente completa a nossa roda. Como vocês viram aí, nosso ciclo de cores, não é? Isso para mim, que sou criadora da Roda de Saberes, é algo muito bom de estar acontecendo. Boa noite, Eduardo. Boa noite, pessoal da Emplaque. Vamos aguardar a Adélia entrar para que a gente possa chamá-la. Como eu estava falando, né, a Adélia é uma macapaense, né? Ela é advogada, tem um percurso aí de auditora fiscal do trabalho, é também mentora financeira, é escritora e possui o Instituto Adélia Glicério. E a gente vai poder conversar um pouquinho sobre todas essas coisas que ela vai nos trazer aí. Esperar a Adélia entrar. A Adélia chegou. Vamos chamar a Adélia. Convidando a Adélia. Tô convidando ela para a gente começar nossa conversa. Olá, a Adélia já chegou. Olá, Eduardo, doutor Eduardo. Eu tô convidando, eu não sei o que está acontecendo, não sei se ela não. Ela acenou.
sei que está acontecendo aqui. Para Adélia. Boa noite, Adélia. Estou lhe convidando. Boa noite, cheguei. Conseguimos. A gente fica como louca com essa internet, com esses Exatamente, aplicativos, não é? exatamente. É um prazer ter você aqui na Roda de Saberes, né? Eu que agradeço. Esse mês a gente está aqui fechando esse ciclo, né? Que a roda, com a sua live, ela está fechando as cores, né? E é um Ótimo. prazer estar trazendo os empreendedores da nossa família, né? E a gente já teve o Pedro, a Mirella a gente vai remarcar, e agora você trazendo esse tema maravilhoso, né? Que é a importância da independência financeira, não é? Eu já Exatamente. eu já falei para todos aqui que você é uma advogada, né? Auditora fiscal do trabalho, mentora financeira, escritora e ainda possui o Instituto Adélia Glicério. Isso. Dando boa noite aqui para o pessoal que está chegando, Eliane, Fábio, doutor Eduardo, o pessoal da Emplac. Então, eu queria começar apresentando ao pessoal que você é uma macapaense. Exatamente. Nasci no estado do Amapá, na cidade de Macapá, mas desde os 18 anos eu vim para o Rio de Janeiro. Atualmente eu moro no Rio de Janeiro. Exatamente isso. Eu queria que você colocasse essa transformação sua, da sua vinda de Macapá e a escolha de vir para o Rio de Janeiro e essa transformação que você teve rapidamente, né? E faz Rapidamente, parte do primeiro seu que eu vou me percurso. apresentar. Aqui eu sou a Adélia Glicério, como a Clice bem falou, eu sou uma pessoa movida a sonhos. E o meu sonho inicial era ser atriz. Por isso eu escolhi a cidade do Rio de Janeiro para vir morar, tentar a vida. Cheguei a fazer teatro amador, mas depois, pela situação financeira da minha família, eu pensei bem e decidi mudar. E foi quando eu fui estudar direito. Então, eu cheguei no Rio de Janeiro por conta de um sonho. E aqui, aproveitando esse gancho, Clícia, eu escrevi um livro, Independência Financeira, 7 princípios para você alcançar seus sonhos, porque eu sou uma pessoa movida a sonhos. Então, eu, através dessa escrita, eu falei um pouquinho de como eu consegui, conquistei a minha independência financeira. E que é uma coisa, um assunto que devemos falar cada vez mais para nós começarmos a conscientizar as pessoas do como elas podem fazer e devem fazer durante a sua segunda fase de vida. A nossa independência financeira, nós temos que focar durante a nossa segunda fase de vida. No centrar no hoje. No hoje. O passado, não podemos fazer mais nada. O presente, nós não sabemos se iremos também, ou melhor, no futuro, se iremos chegar. Então, nós temos que centrar a nossa energia no hoje, no aqui, no agora. Muito bom, muito bom. Sempre no momento presente, não é? Exatamente, exatamente. Adélia, você sempre fala, você sempre estimula a palavra dos sonhos, você sempre coloca na sua fala a questão do planejamento, da ação. E no seu livro, né, intitulado Independência Financeira, que você preconiza esses 7 princípios para alcançar esses sonhos, você fala desses 7 princípios, né? Você poderia colocar um pouquinho para a gente aonde adquirir o seu livro, como adquirir, e falar um pouquinho sobre esses 7 princípios? Só para Então, dar gostinho. exatamente. Ele pode ser comprado na Amazon, né? Você coloca pelo título, você vai encontrar, vão entregar, dependendo do tipo de assinatura que você vai ter na Amazon, a entrega você não vai pagar, né? Então, dependendo do tipo de assinatura que você tem na Amazon, você nem paga o envio, né? Mas também eu vou vender esse livro, né, com direito a autógrafo e tudo, no próximo mês, quando tiver o Black Friday, eu vou fazer uma promoção, então aguardem que vai ser com um desconto legal e ainda com a minha assinatura, né, gente? E esses 7 princípios, o que eu quis colocar em cada princípio? Primeiro, da informação.
o sonho de escrever esse livro veio através de uma informação que eu recebi e eu fiquei chocada com essa informação de que em 2015, de um grupo de 300 pessoas, 72% da população brasileira que atingiram os seus 65 anos eram dependentes de alguém, do Estado, da família, de alguém, de amigos, da igreja. E esse dado me assustou muito. Eu falei assim, eu não posso reter essa informação. Então, a partir daquela informação, eu comecei a pesquisar, comecei a pensar como eu iria escrever um livro, porque eu não nasci escritora, né? Foi a partir do meu sonho de escrever esse livro que tudo surgiu. Então, o primeiro princípio desse livro é a informação. Passar essa informação para as pessoas, se elas não fizerem nada no hoje delas, quando elas atingirem os seus 65 anos, elas serão dependentes. E não adianta dizer que o governo é culpado, que o pai foi culpado. Não, somos nós que somos culpados por não fazermos nada na nossa segunda fase de vida. E no meu livro eu deixo isso bem claro, esse marco. Você tem 47 anos para fazer alguma coisa por você. Então não espere pelo governo, pelo pai, pelo marido, por alguém. É você que tem que fazer alguma coisa por você. Então é isso. E o segundo princípio é o quê? O princípio da visão, né? Você precisa ter essa visão. Existe um dado, eu peguei esses dados, isso aí não nasceu na minha cabeça, eu fui estudar essa informação que eu recebi, e o Instituto IBGE também já tem uma probabilidade de que em 2032 e 2050 a população brasileira está envelhecendo. Logo, esse montante, esse percentual pode ser bem maior de pessoas dependentes de alguém. Então, por isso que eu comecei a falar sobre isso. Tem outras pessoas falando, mas a população brasileira tem que internalizar essa informação e fazer algo. Então, o princípio da visão. O terceiro princípio é o quê? Do conhecimento. Você tem que, com base... Seu som. Voltou o som. Foi alguém que estava me chamando aqui. Com base nessa informação, com base nessa visão, com base nesse conhecimento, você tem que começar a pesquisar. Então, conheça o que você precisa fazer. Tudo bem. Não importa a idade que você está hoje. Você tem que começar a pensar o que você vai fazer daqui para frente. Se você até hoje não teve educação financeira, se até hoje ninguém conversou sobre isso, comece a pesquisar. O quarto princípio é disciplina. Porque com você tendo a informação, tendo a visão, tendo o conhecimento, você tem que se disciplinar a começar a se pagar em primeiro lugar. Porque se você não aprender a se pagar, se você não aprender a fazer uma reserva todos os meses, você nunca vai alcançar a sua independência financeira. A independência financeira passa pelo princípio, independente de quanto você ganha, é reservar todos os meses um percentual para você começar a acumular. O quinto princípio é o quê? Da vida longa. O que eu preciso fazer para realmente, quando eu chegar à minha terceira idade, eu estar com a minha vida equilibrada? Você tem que pensar em ter durante a sua segunda fase de vida. Você tem que começar a perceber que você é o bem, a pessoa mais importante na sua vida é você, porque se você não estiver bem, se você for o provedor, a provedora da sua família, na sua falta, quem vai pagar as contas? Então, fazer um seguro de vida, fazer uma previdência, se você não recolhe o INSS, se você não é um servidor público, fazer uma previdência, começar a aprender a investir. E você pode se tornar um investidor a partir de R$50, gente, por mês. Tem pessoas que não começam a falar sobre independência financeira, como aprender a investir. Pensa que para investir você tem que ter muito dinheiro. Não é verdade. Com R$50 você já pode investir. O outro princípio que é o quê? O princípio da... Deixa aqui, gente. É tanta informação que eu sei. Foi maravilhoso. Mas a vida extraordinária. Se você se disciplinar, se você começar a investir sempre, você pode ter uma vida extraordinária. E quanto mais cedo você começar, mais cedo você vai ter a opção de ter uma vida extraordinária. Você não precisa morrer trabalhando. Se você não se disciplinar, se você não começar a ter essa educação, o que vai acontecer? Você vai chegar aos seus 65 anos e vai ter a necessidade de continuar trabalhando.
Então, quanto mais cedo, melhor, porque você pode fazer essa opção aos 50 anos, 55 anos, de ser livre. E o último princípio é do planejamento e ação. Você tem que anotar tudo, você tem que ter sonhos. O que você deseja fazer, né, aos seus 65 anos? Eu estou atrás agora da minha liberdade, não financeira, da minha liberdade logística. Eu não quero ficar os 12 meses só no Brasil. Eu quero ir para Portugal, eu quero ir para a Austrália, eu quero ir para outros lugares, mas se não fizer um planejamento com antecedência, será que eu vou conseguir fazer isso? Não. Então, é o que eu falo. O que eu estou falando aqui não é algo que eu vi em livros, é algo que eu prego na minha vida. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa disciplinada, que eu sou uma pessoa que eu estudo, sou uma pessoa que quando eu quero uma coisa, eu só paro quando eu consigo. Então agora, neste momento, nos próximos anos, eu vou trabalhar para minha liberdade. E eu desejo de todo o meu coração que o povo brasileiro trabalhe por essa liberdade, para que você não precise trabalhar com 70 anos, com 75 anos, como a gente acaba vendo pessoas tendo que trabalhar para ter o seu pão de cada dia, porque não pensou, porque não escutou ninguém, porque não teve. Eu também não tive educação financeira. Eu fui com o tempo, eu sou, como eu falei no começo dessa live, movida a sonhos, e os meus sonhos me fizeram sempre economizar para concretizar meus sonhos, até porque eu não nasci em berço de ouro. Então, eu tive que fazer sacrifícios para alcançar os meus sonhos. E é isso, Cris. Maravilhoso. Eu adorei quando você colocou que é importante, que é possível começar a economizar com R$ 50, que é algo que você vem sempre pontuando isso, né? Isso cativa. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi você falar isso, eu falei, gente, é viável, né? E é viável para qualquer um, né? Até uma pessoa que, principalmente, a gente realmente tem um conceito de que finança e investimento, você tem que ter um patamar financeiro muito alto. Então, eu posso ter um salário mínimo e conseguir começar com meus R$ 50. Eu acho muito lindo quando você sempre pontua isso, porque cativa todas as pessoas, né? A Gi Sátiro, que ela é a criadora das práticas vivas lá de Recife, quando a gente estava colocando a questão do presente, né? Que o momento é agora para a gente fazer essa transformação, ela colocou que nessa semana ela aprendeu que normalmente utilizamos 70% do passado, 25% do futuro e apenas 5% deixamos para utilizar no presente. Então, é uma pontuação interessante que ela colocou. E eu já falo uma coisa em termos de percentuais. 10% é o seu passado, porque você aprende com ele, aprende com seus erros. A gente tem que aceitar o erro como parte da jornada, né? Porque a gente foi ensinado a não errar. Não. Quem erra, aprende com esse erro. 60%, gente, é o nosso presente. E 30% o nosso futuro. Eu uso já os percentuais diferentes, porque 60% é o seu presente. E tem pessoas que querem viver o hoje e esquecem o amanhã. Ninguém tem uma bola de cristal. Mas eu falo, se você não estiver aqui, alguém que você muito ama estará. Então, vai ser muito legal se você acumular recursos e quando você não estiver mais aqui, alguém usufruir disso e dizer, o meu pai, a minha mãe pensou em mim. Então, não vamos ficar nessa coisa de pensar só na gente. A gente tem que pensar que tem pessoas que a gente ama que vão continuar nesse plano quando nós fizermos a nossa passagem. A única coisa certa na vida é que um dia a gente vai deixar de estar nesse plano. Espiritualmente, eu acredito que a gente somos seres imortais. Mas fisicamente, nós somos tem um fim de tudo isso. Então, temos que pensar nisso. Quem vai ficar, se a gente pensar, fizer um planejamento, vai agradecer por nós termos pensado nele, mesmo antes de algumas pessoas nem terem nascido. Quando você faz isso, tem pessoas que estão trabalhando de deixar recurso até para sua terceira geração, gente. Eu acho isso tão lindo. E é possível, independente do que você ganha hoje. Porque quando você realmente começar a, diariamente, pensar no que você deseja, você vai começar a ter ideias. Você vai começar a se conectar com pessoas que irão te ajudar nesse sonho. Você vai começar a ter energia diferenciada.
eu estou falando isso porque isso aconteceu comigo e está acontecendo novamente, porque eu estou atrás de um sonho novamente. Eu sou pessoa movida a sonho. E quando você realmente se deixa levar, acontece. Então, todos os meus sonhos sempre foram fora da minha realidade. Todos. E eu consegui concretizar tudo isso. E eu quero incentivar e estimular você que está aqui conosco nessa live, ou que vai assistir essa live num outro momento, a também sonhar com algo que vá além da sua realidade. Porque se você começar a limitar a sua imaginação, o seu desejo, o seu sonho pela sua realidade atual, você não sai do lugar. Então, comece a sonhar com algo que vá te estimular a você fazer mais, a dar o seu melhor sempre. Maravilha! Olha, eu estava lendo no seu instituto, né, Adélia Glicério, eu até anotei aqui, né, alguns produtos que você tem, né? Que você tem o canal do YouTube, para o pessoal que está aqui saber e poder procurar, né? Toda semana tem um vídeo novo. Oi? Toda semana tem vídeo novo no meu canal do YouTube. Isso mesmo. Você compartilha muita informação, Adélia, muita informação. E é o que você falou. Eu, por exemplo, não tive educação financeira dentro do meu lar. E isso é uma realidade de muitas pessoas. Então, realmente, é um trabalho de semeadura que você está fazendo. E eu vi que no seu instituto você tem o canal do YouTube, tem o calendário dos 21 dias, né? Que é o desafio também dos 21 dias, né? Tem o seu livro que você coloca lá também. Sim. Tem o curso Coragem de Ser Independente, né? Porque precisa, nesse país, tem que ter coragem de ser independente. Temos sim. E semear essa independência, né? Exato. E tem esse curso de transmutação financeira. Eu estava pensando, né? A transmutação, esse termo, ele está muito ligado, né, à física, à questão das moléculas nucleares, da química. E aí você trouxe o termo transmutação, que também é utilizado em algumas crenças, em algumas religiões, mas esse termo ele é utilizado como a definição de uma mudança interna, né? E achei muito interessante que você trouxe ele para o financeiro, né? Aí fica a pergunta: como que a Adélia Glicério provoca isso em nós? Então, gente, a transmutação, na realidade, é uma mudança de hábito, é uma mudança de paradigma. Então, eu quero provocar em você a mudança. Porque na minha jornada, quando eu recebi o meu chamado, eu fui estudar profundamente sobre inteligência financeira. E nessa jornada, eu descobri que para você realmente mudar, ir para um novo nível financeiro, você precisa passar por um processo de autoconhecimento. Você precisa também ter um bom equilíbrio emocional. Então, você precisa conhecer outras áreas, porque a vida financeira, o resultado do que você é, do que você tem, são as crenças que você trabalha, que você tem, que você carrega. Então, você precisa passar por um processo de autoconhecimento, descobrir a sua real identidade, aperfeiçoar o seu emocional, trabalhar esse emocional, porque o nosso emocional faz com que você pode, por exemplo, você fica chateada, vai para o shopping, compra bolsa, compra sapato, como não sei o quê. Então, você precisa trabalhar esse emocional e saber que aquela compra desnecessária que você faz por impulso, isso pode atrapalhar a sua evolução financeira. Principalmente as mulheres. Quantas coisas, quando você abre o seu armário, que você comprou e não usou? Ou que se usou uma vez? Eu já passei por isso. Eu me lembro que eu fui numa viagem, né, em que todos os meus vestidos, eu fui 7 dias, todos os meus vestidos tinha mais de um ano comprado dentro do meu guarda-roupa com etiqueta ainda. Quantas mulheres fazem isso sem necessidade? Então, quando você começa nessa jornada de realmente querer mudar de nível financeiro, você vai ver as compras que você faz por impulso. São compras que você não precisa, mas você compra porque você acha que ao comprar um objeto, aquilo te dá uma sensação de que você pode, de poder. Mas isso, na realidade, está só, às vezes,
fazendo que o seu buraco fique cada vez mais profundo financeiramente, porque depois a conta do cartão vem, o seu cheque, muitas das vezes você compra algo usando o seu cheque especial. Você já percebeu o quanto você paga de juros se você não paga a sua fatura toda do cartão? Quanto você paga de juros para o seu cheque especial? Quantas outras despesas você deixa de pagar por conta de uma compra por impulso? Então, quando você começa a perceber que para você mudar de nível financeiro, você precisa se conhecer, você tem que saber que você está sendo testado a todo momento, porque nós somos estimulados a consumir o tempo todo. Então, quando você começa a ter se conhecer, você sabe que quando você tem que dizer não. Nesse processo que eu passei nos últimos 3 anos, já estou indo para o 4º ano, eu aprendi a dizer não. E isso eu tenho que falar com as pessoas, divulgar isso, compartilhar essa informação. Porque quando a gente diz sim para os outros também, muitas das vezes está dizendo não para a gente. Quantas vezes eu deixei de me presentear, de me agradar para agradar o outro? E isso também te leva. Quantas pessoas ficaram endividadas por emprestar um cartão para um amigo, alguém da família, para usar e a pessoa não pagar e você fica endividado? Então, isso passa pelo processo de autoconhecimento. Isso passa pelo controle emocional. No começo, quando você começa a dizer não, você fica mal. Mas com o tempo, você vai ver que isso vai fazer você e também vai beneficiar o outro. Porque você tem que também ensinar as pessoas que você tem um limite. Então, essa minha jornada é compartilhar com as pessoas e motivá-las a elas se conhecerem. Porque a maioria das pessoas que não alcançam a independência financeira e a liberdade são pessoas que não se conhecem. Não param tempo para se conhecer e aprender a dizer não, porque o não faz parte do processo. Assim como o erro faz parte do nosso processo, o não faz parte do processo de todos nós. E nós não fomos educados a dizer não. E, às vezes, essa falta do não nos trazem prejuízos, e muitos prejuízos. Eu já passei por isso. O que eu estou ensinando é porque eu já passei por muitas das vezes assim, para outras pessoas, mas estava dizendo não para mim e isso acabou me trazendo prejuízos. Esse compartilhar, né, do aprendizado que não nos foi dado e semear e modificar mesmo, né, ressignificar esses paradigmas de crenças, né, do que é o sim, do que é o não, realmente é muito importante. É como você falou, é uma educação, né? Sim, e não há nenhuma vergonha, nenhum demérito em ser reeducada ou educada mesmo, porque são conceitos financeiros. A gente não tinha isso até em algumas gerações. Hoje, as gerações mais novas já estão ouvindo essa nomenclatura, já estão aprendendo isso, inclusive nas escolas pequenas. A educação financeira já é dada, né? Sim. E aí, assim, você sempre se apresenta como mentora também. Acho importante colocar aqui para as pessoas que já estão nos ouvindo, né? E já agradeço a presença de todos que estão aqui. A mentoria, você coloca que você oferece uma mentoria financeira. Para quem nunca teve esse conhecimento, até da nomenclatura, a mentoria financeira, ela acontece semanalmente, mensalmente, uma vez ao ano, há uma programação para um ano, eu vou ficar dependente dessa mentora a vida toda. Explica um pouquinho para as pessoas se motivarem ou entenderem, né, o que é a mentoria financeira. Então, existe a mentoria financeira individual, que geralmente é um pacote aí de 6 encontros de 15 em 15 dias, isso é um processo. Existe também a mentoria em grupo, e aí eu faço um encontro uma vez por mês, e geralmente dura 1 mês e meio, mais ou menos, esse encontro semanalmente. Tá? Então, depende do que a pessoa quer, depende do interesse de cada um. Então, existe a mentoria individualizada, que aí a gente vai trabalhar exatamente em cima da necessidade daquele aluno. Agora, a mentoria em grupo, não. Já tem um escopo, já tem como é que eu posso dizer assim? Um esqueleto, né, das aulas que eu vou falar. Por quê? A minha mentoria, eu divido em 3 inteligências, que é a inteligência financeira,
que é a inteligência emocional e a inteligência espiritual. Eu conecto essas três inteligências para trabalhar justamente o autoconhecimento, para trabalhar o equilíbrio emocional, porque tudo isso acaba refletindo no financeiro. A pessoa acha que não, mas sim. E não adianta eu te ensinar as regras, estratégias, dizer que com R$ 50 você se torna um investidor, se eu não consigo trabalhar a sua crença. Aquelas crenças que você cresceu ouvindo, que dinheiro não nasce em árvore, que rico é uma pessoa de mau coração, que rico não entra no céu. Se você tem essas informações que estão aí dentro da sua cabeça, você vai ganhar dinheiro sim, mas você vai encontrar uma forma do dinheiro sair das suas mãos, porque você traz uma crença tão profunda dentro de você que você vai encontrar um modo desse dinheiro sair do seu poder. Então, eu preciso trabalhar com você essas crenças, você identificar essas crenças que estão ali, que você vem carregando e que às vezes você nem tem essa consciência. É inconscientemente que você faz isso. Mas só no processo é que você consegue enxergar o porquê que você... Quantas pessoas que a gente conhece que diz, olha, eu até ganho dinheiro, mas eu não consigo reter o dinheiro. Ou quantas pessoas falam, eu trabalho, não consigo nem pagar minhas contas. É porque você está trazendo uma crença tão profunda dentro de você que a sua mente faz você cometer erros atrás de erros. Por mais que você olhe assim, eu errei sim, eu vou tentar corrigir na frente, mas você acaba sempre errando na mesma coisa. Então você precisa trabalhar isso e pensar, porque o nosso maior ativo é a nossa mente. Quando você diz, eu vou conquistar algo, você tem que trabalhar diariamente até modificar esse pensamento. A nossa mente é poderosíssima, só que nós não fomos ensinados a usar a nossa mente de forma correta. Então, nós podemos fazer tudo, mas você precisa acreditar que você é capaz, que você merece, que você nasceu para ter abundância financeira. Se você acredita que você nasceu para ser assim, ó, aquela pessoa da família que não deu certo na vida, você vai ser isso. Se você estimular esse pensamento diariamente que você é a ovelha negra da família, que você nasceu para só pagar despesas, que você nasceu para carregar alguém nas costas, é isso que você vai reproduzir. Então, a independência financeira é uma jornada. É uma jornada árdua para quem não teve educação financeira, para quem não veio de uma família que estimulou você a reservar todo mês um percentual para o amanhã. Então, você precisa mudar esse processo. E você não vai conseguir mudar esse processo em um mês. Às vezes, a gente precisa de anos para começar a perceber as mudanças. Algumas mudanças vão ser nítidas nos primeiros 3 meses. Outra em 6, outra 1, outra em 2. Teve crenças que eu só quebrei, 2 anos depois, porque eu não enxergava isso em mim. Foi preciso eu continuar insistindo, me disciplinando, continuar indo aos encontros que os meus mentores sempre dão e favorecem um grupo em que a gente estuda, que a gente fala, que a gente compartilha. Falar de dinheiro é importante, gente. Quantas das vezes você está num círculo ou numa família que evita falar de dinheiro, mas você precisa de dinheiro para tudo, depende do valor que você tem para você pagar suas contas, para definir onde você vai morar, para definir onde seus filhos vão estudar, para definir que viagem você vai fazer, se você vai fazer uma viagem dentro do país ou fora do país, você precisa de dinheiro para tudo. Então, por que não falarmos sobre dinheiro? Nós precisamos quebrar essa crença de que não podemos falar sobre dinheiro. Você tem que colocar pais e mães. Se você está passando por necessidade, se você está no sufoco, vivendo com empréstimo atrás de empréstimo, converse com a sua família. Explique a sua situação. Eles têm que saber a realidade. Não esconda. Seja honesto. Honesta com eles. Chame eles. Porque é dessa forma que você vai conseguir dar educação para sua família, para o seu filho, que eles não irão repetir os erros que você está fazendo, você está reproduzindo. Pais e mães que não tiveram educação financeira estão reproduzindo os mesmos erros dos seus pais, dos seus avós, e você não pode permitir que esse erro continue ainda acontecer dentro da sua família, para próximas gerações. E quando você traz a sua família para você, explicando a situação, que você precisa fazer alguns cortes,
Todo mundo vai entender, mas você tem que compartilhar tudo isso. Você tem que trazer a sua família para junto de você. Você não vai sair, se você está endividado, disso sozinho. Você precisa de ajuda. E a primeira pessoa que tem que te ajudar, as pessoas que têm que te ajudar, são as pessoas da sua família. Converse sobre dinheiro. Explique a situação. Faça os cortes com a anuência de cada um dos membros da sua família. É assim que você vai ter abundância financeira lá na frente. É interessante você estar sempre pontuando essa questão da crença, né? E de onde saem essas crenças também, que podem sair, né, da família, papai e mamãe, e podem ter sido construídas também ao longo do tempo, em diferentes trabalhos, relacionamentos. Isso. As crenças, elas vêm do nosso núcleo familiar, mas também são construídas ao longo do processo do amadurecimento, né? Eu lembro muito bem, Adélia, que eu fui criada na época da poupança. E meu pai e minha mãe, a gente tinha um cofrinho e a gente tinha que guardar as moedinhas ali, o dinheirinho da mesada que nos era dado, e a gente guardava ali no cofrinho. Para que, quando aquele cofrinho estivesse cheio, a gente colocar na poupança. Então, assim, eu fui criada apenas com essa mentalidade da poupança. E aí, se você puder falar um pouquinho para a gente, né? Qual a diferença hoje entre poupança e investimentos, né? Fala só um pouquinho sobre isso. Porque eu tenho certeza que, como eu, né, apesar de hoje as pessoas já estarem, né, entrando um pouco mais na questão do investimento, mas ainda existem muitas pessoas que ainda ficam assim, não, eu só posso fazer poupança. Porque teve essa crença e essa educação, como você colocou, trabalhada por padrinho, por madrinha. Às vezes a gente ganhava o cofrinho de aniversário. Eu lembro muito bem disso, né? Era lembrança de aniversário do cofrinho. Não, eu também passei por essa situação, ô Clícia. Mas eu posso dizer, gente, que há muito tempo, há muitos anos, a poupança já não é um investimento. Ela é uma renda fixa, a poupança, eu quero deixar bem claro, é uma renda fixa, mas ela não está ganhando da inflação. Então, a dica que eu posso deixar aqui para quem está assistindo, quem vai assistir essa live em outro momento, é que você tem que fazer aplicações financeiras que ganham da inflação. Porque a inflação consome o valor real do seu dinheiro. O que você comprava em 2020, por exemplo, 1 quilo de feijão, vamos supor, gente, eu vou assim, não sei o valor, porque hoje não sou eu que faço o supermercado da casa, mas vamos supor que em 2021 o quilo do feijão custava R$10. Em 2021. Hoje, o quilo do feijão já está 12, 13. Então, essa diferença, você tem que, na hora da aplicação, buscar aplicações que você vai ganhar da inflação para você preservar o valor do seu dinheiro. E há muitos anos a poupança não ganha da inflação. Então, a poupança atualmente não está te remunerando o seu dinheiro para você ter o mesmo poder de compra. Então, procure ativos financeiros que seja para quem está começando a investir da renda fixa, que ganhe da inflação. Como, por exemplo, o Tesouro Direto, como, por exemplo, o CDB, mas aí você tem que aprender a aplicar, quando aplicar, porque o Tesouro Direto também existe juros que você paga, dependendo do ativo financeiro, com remuneração pré-fixada, que você sabe o momento, o quanto você vai ganhar, deixando o seu dinheiro por determinado prazo, ou você vai ser remunerado com um valor lá no futuro, que aí é o pós-fixado. Mas tudo isso existem técnicas para você saber qual é o momento certo para você comprar um pré-fixado, qual é o momento certo para você comprar um pós-fixado. Então, na dúvida, vou deixar a dica aqui, na dúvida, compre um Tesouro Direto que vai ser remunerado pela taxa Selic, porque ali você vai estar pelo menos ganhando da inflação. Então, se você aplicar na poupança, quem aplica na poupança vê o extrato mensal, mês a mês. Se você não colocar valor durante meses, você está perdendo um percentual. Você não está ganhando. Se você colocar o quanto a inflação foi do período, o seu poder de compra diminui. Então, é isso que você tem que buscar. Você precisa ter educação financeira para saber qual é o momento de aplicar e qual ativo financeiro investir para você ganhar da inflação. Esse é o primeiro ponto. Se você permanecer, tem pessoas que eu conheço que têm dinheiro e nem na poupança aplicam com medo de perder o dinheiro. Gente,
as instituições financeiras no Brasil ainda são uma das instituições mais sérias que existe atualmente que a gente possa conhecer. Existe fundo garantidor que garante até R$ 250.000 você aplicando em Tesouro Direto, desculpa, CDB, Tesouro Direto. Quem dá a garantia já é o Tesouro Nacional. Essa garantia é ilimitada. O fundo FGC ele vai garantir aplicações para até 250 mil em determinados tipos de ativos financeiros. E essa garantia quem dá? Você pode aplicar o seu valor tanto no banco tradicional como no banco digital. Só que o banco tradicional, ela nunca vai te dar um percentual de acordo com o que você ganha de rentabilidade no banco digital. Então, hoje, para quem tem um valor pequeno, abra uma conta num banco digital, você vai ter uma remuneração de pelo menos 102 da taxa CDI. Então, Adélia, desculpa te interromper, mas uma das coisas que eu ia pedir para você colocar, né? Porque eu vi que desde 2016 a gente tem banco digital no nosso país. Isso. Né? E tem gente ainda que não tem banco digital, né? Então, eu acho importante você poder explicar, né, com o seu conceito técnico, né, qual a diferença do banco digital para o banco tradicional e qual a vantagem de ter uma conta tanto no banco digital quanto no banco tradicional. Primeiro, a desvantagem. No banco tradicional, dependendo de onde você tem conta, você vai pagar uma mensalidade para você utilizar. No banco digital, você não paga absolutamente nada. No banco tradicional, você tem uma agência assim para você sacar o dinheiro. No banco digital, é só virtual. Mas a garantia, por exemplo, os bancos digitais que vêm provenientes de banco, o valor que você deposita lá, ele já tem uma garantia do fundo FGC até 250 mil. E tem bancos digitais que são bancos de pagamentos. São instituições de pagamentos. Essas instituições de pagamento, por exemplo, como a Nubank, ela não dá a garantia do FGC. Mas o valor que você deposita, quem dá é o Tesouro Nacional. Logo, a garantia do Tesouro Nacional é superior ao FGC. FGC garante até 250 mil. E Tesouro Nacional é de forma ilimitada. Agora, eles limitam, você só pode aplicar até R$ 1 milhão por mês em determinadas instituições. Isso é uma limitação que foi dada. Mas a pessoa que vem numa situação, uma família classe C, D, ela pode abrir num banco digital que ela vai ter a mesma garantia. Então, pare de ter medo de achar, procure quais são os 5 maiores bancos digitais hoje no Brasil. Veja quais a diferença entre uma e outra. Inclusive, eu gravei um vídeo essa semana, que logo daqui a algumas semanas vai estar no meu canal do YouTube, falando exatamente sobre isso, sobre bancos digitais. O medo que as pessoas têm de abrir uma conta é fácil, basta baixar o app no seu celular. Você faz isso na palma da sua mão, você não precisa ter computador. Você faz a transferência. Você não paga. Eu, por exemplo, a minha empresa não tem mais conta em banco tradicional. Por quê? Para eu pagar mensal uma tarifa, esse valor que eu pagava em tarifa, eu aplico. Sabe? Então, são coisas... as pessoas que me conhecem estão sendo mentoradas que deixaram de ter bancos tradicionais e passaram a ter bancos digitais, vem me agradecer. Ó, a tarifa que eu pagava, hoje eu estou aplicando. Então, isso é tudo questão de educação. E o que faz muitas vezes você não alcançar sua independência financeira é o medo. O medo vai fazer você perder dinheiro. Teste. Pessoas que têm medo de fazer... eu falo assim, eu só tenho dinheiro na poupança. Eu falo assim, quer fazer um negócio? Pega um valor, pega R$ 1.000, coloca no banco digital, faz uma aplicação, testa. Antes de pegar todo o valor, testa uns 6 meses. Vai te dar a diferença do que você vai ganhar no banco tradicional e você vai ver o que você vai ganhar no banco digital.
para depois de dizer que sou a mentora que está dizendo assim, ah, não, testa você mesmo, você vai ver lá a evolução do seu dinheiro ali. Né? Então, testa antes. Vai de Ousa, né? pouquinho, ganhando a segurança de usar. Né? Então, não tenha medo de ter dinheiro no banco digital. Porque hoje, eu mesma já tenho 3 anos que eu não vou na minha... Eu tenho uma conta ainda no banco tradicional, já tem mais de 3 anos que eu não vou na minha agência. Tudo pelo celular. Tudo pelo celular. Ou quando eu quero alguma coisa, assim, pelo computador. Eu não vou mais na agência. Eu não vou mais na agência. Então, até as instituições financeiras tradicionais já resolvem tudo pelo mundo virtual. Então, por que desconfiança se as garantias são dadas? Se for um banco digital proveniente de banco pelo fundo FGC até 250 mil, e se não for uma instituição de pagamento, a garantia quem dá o Tesouro Nacional, porque todo o valor que você deposita lá, ela não vai fazer parte do capital da empresa, separado. Então, aquele valor que você deposita é aplicado de forma separada no Tesouro Nacional e tem uma garantia ilimitada. Tá certo? Maravilhoso. Olha, a gente está tendo uma observação aqui da Luciana Matos, lá de Roraima, falando que é muito bom saber um pouco mais sobre esse assunto. Parabéns, estamos compartilhando esse seu saber com muitas pessoas nesse nosso grande Brasil, viu? Que ótimo, eu fico muito feliz. Eu me coloco aqui à disposição de compartilhar a informação, porque tem pessoas que não querem compartilhar. O que acontece? Eu vejo e percebo que quem sabe retém uma informação, retém essa informação, não compartilha e com isso você faz com que as pessoas que te rodeiam saibam cada vez mais e acabam tendo prejuízo. Então, quando você começa a compartilhar, eu começo, aí você estimula, você ao compartilhar algo que você conhece, cada pessoa, eu falo que cada pessoa é um ser único e exclusivo. Cada pessoa tem um dom, cada pessoa tem um talento. Se todas as pessoas começarem a levantar, a compartilhar esse dom e talento com pessoas, cada vez a gente vai saber cada vez mais. E aí nós vamos ajudar a sociedade como um todo. Eu ainda gostaria, antes de passar desse plano para um outro plano, de ver o resultado desse meu trabalho. Porque agora eu só estou lançando sementes. Eu sei disso, eu estou lançando sementes. Mas eu quero contar uma história nos próximos 10 anos. E gostaria de trazer mais pessoas a começarem a ter essa disciplina, buscarem esse conhecimento, aplicarem, replicarem, porque é assim que a gente vai mudar uma sociedade. A gente não pode ficar esperando pelo governo. Se você ficar esperando que o governo faça algo por você, gente, você vai ficar na mesma. Então, comece você a fazer algo por você. Se na sua família não tem ninguém que fale sobre dinheiro, que não tem ninguém que fale sobre educação financeira, seja você a pessoa que começa a levantar essa bandeira. Vamos nós fazer alguma coisa. A sociedade civil precisa de nós, de que cada um se levante e compartilhe o que sabe. É assim que a gente vai mudar uma sociedade. Que bom. O Robert Galaxy está colocando aqui que na casa dele estão os 3 vendo a sua live na televisão. Então, ele já está compartilhando essa educação. Que legal, obrigada. Com toda a família. Isso é maravilhoso. Adélia, você sempre fala dessa mentalidade próspera, né? Sim, sim. Eu estou muito feliz de estar lhe recebendo aqui na Roda de Saberes, porque o objetivo da Roda de Saberes é exatamente trazer as pessoas que têm um saber e compartilhar esse saber com quem entrar. As lives ficam gravadas para as pessoas poderem olhar depois, assistir com calma. Esse período que a gente está aqui conversando, você tem compartilhado muita informação. E eu sei que para muita gente, os 50 minutos, né, que a gente está aqui parece pouco, mas a gente tem que estar terminando, né? Porque antes que fechem a nossa live. Eu quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui, viu? É um prazer muito grande e é um prazer muito grande também ter esse saber que eu tenho trazido para minha vida, para eu conseguir essa minha abundância, viu? Gratidão. Eu agradeço, Clícia, eu agradeço pelo convite. Falar sobre um assunto que eu gosto, que eu amo. Eu também, assim, quando eu recebi esse chamado, eu achava que eu não estava pronta, mas
a informação que eu recebi foi tão impactante que eu falei assim, eu não posso continuar tendo esse conhecimento e não começar a compartilhar. Então, eu falei assim, eu vou começar esse meu movimento, mesmo de forma solitária, porque antes eu me achava assim, gente, o que as pessoas vão pensar de mim? O que as pessoas vão falar de eu começar a falar sobre esse assunto? Sabe? Hoje eu não tenho mais essa coisa de ficar pensando o que vão falar. O meu dever como cidadã, como brasileira, é compartilhar o que eu sei. Então, é isso que eu falo. Pessoas me convidam para falar sobre esse assunto. Eu amo o que eu faço. Eu acho que a vida me presenteou e como a vida foi muito generosa comigo em vários aspectos, eu tô devolvendo para a vida o que ela me deu, sabe? Eu só tô dando o que eu recebi. Então, eu gostaria que as pessoas também começassem a ver que ela tem um dom, que ela tem um talento e que esse dom e esse talento pode ajudar outras pessoas. Não só da educação financeira, qualquer área, qualquer área. Comece você a compartilhar o que você sabe. E se alguém lá na frente for te agradecer, eu fico assim, muito, muito feliz quando eu percebo que pessoas modificaram a sua vida, começaram a ter uma reserva técnica, começaram a ter sonhos, começaram a investir, começaram a quebrar algumas crenças que elas vêm trazendo ao longo da vida. E quando ela muda, ela traz a família junto com ela. E quando você começa a observar, você começa a mudar todo um grupo. Então, isso me deixa muito feliz. E eu quero contar essa história. Eu estou no meio de uma história. E eu quero contar outras histórias. Eu estou contando o que eu vivi. Mas eu tenho certeza que em 10 anos eu vou contar muito mais coisas do quanto eu cresci quando eu comecei a compartilhar. Porque quando você começa a compartilhar, você cresce também. Cresce. Porque as pessoas vêm, vão falando histórias, você vai conhecendo, você vai amadurecendo, você vai se desenvolvendo. Todo mundo cresce. Quem compartilha e quem recebe essa informação, todos crescem. E é isso que vai fazer a gente ter uma vida melhor, uma sociedade melhor. Entendeu? Obrigado, viu? Muito obrigada mesmo, muito obrigada. Acredito sim que estamos semeando pela roda. E vão lá, gente, no Instituto Adélia Glicério, para ver todas as novidades que ela tem para trazer para a gente. Muito obrigado, viu? Uma boa noite para ti, viu? Obrigada, obrigada. E tem novidade, vai ter novidade. Aguarde que eu sou uma pessoa que fico trabalhando nos bastidores, vai ter muitas novidades ainda no Instituto Adélia Glicério. Obrigada mais uma vez pela oportunidade, a todos que estiveram aqui conosco. Muito obrigada. Até uma próxima, né, Clis? Até uma próxima. Tchau. Tchau.